Abertura da 4ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Declaro aberta a 4ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, na forma prevista nos artigos 3º e 15 de seu regimento interno e artigo 44, parágrafo 1º da Lei Complementar número 72/2008. Realizaremos agora a conferência de quórum na forma do artigo 23, parágrafo 1º, alineado, Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Presentes os seguintes conselheiros. O doutor Plácido Barroso Rios está em reunião. Vera Lúcia de Carvalho Brandão, presente. Doutor José Wilson Salles Júnior, presente. Doutora Luzanira Formiga, ausente em razão de férias. Doutor Eulério Soares Cavalcante Júnior, presente. Doutor Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, ausente em razão de participação de seminário em Portugal. Doutor Francisco Osiete Cavalcante Filho, presente. A doutora Isabel Maria Salustiano está aqui no prédio, em uma reunião. O doutor Antônio Irã Coelho Círio, presente, totalizando, portanto, deixa eu nem contei, portanto, 2, 3, 4, 5, 6, totalizando, portanto, 6 conselheiros. Verifica-se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão, na forma do artigo 15, 5, do Regimento Interno do Conselho Superior do MP. Registro, portanto, a presença do excelentíssimo senhor promotor de justiça Lucas Felipe Azevedo de Brito, na qualidade de representante da Associação Cearense do MP. Deliberação acerca das atas. Ata da 3ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de janeiro de 2019, às 9h30. Ponho as atas em discussão. Não havendo discussão, submeto à votação pela ordem de antiguidade. Vossas Excelências aprovam as atas? Então, o Conselho Superior do MP, à unanimidade dos presentes, delibera pela aprovação das citadas atas sem emendas. Certo, com a abstenção do doutor Francisco Osiete, em razão de gozo de férias. O Conselho Superior do MP, agora vamos aos expedientes. Ofícios expedidos de número 106/2019 ao 185/2019, referentes às deliberações deste colegiado. Vossas Excelências tomam conhecimento dos ofícios expedidos? O Conselho Superior do MP, à unanimidade dos presentes, toma conhecimento dos citados expedientes. Deliberação acerca da minuta de editais para promoção e remoção na entrância intermediária. Editais números 7 aos 16/2019. Passo a palavra à secretária dos órgãos colegiados para fazer leitura dos citados editais. Indago, no entanto, da necessidade da leitura, porquanto o material foi enviado aos senhores conselheiros por correio eletrônico. Vossas Excelências dispensam a leitura dos editais? Dispensada a leitura, ponho a matéria em discussão. Não havendo discussão, submeto os citados editais à votação. Vossas Excelências aprovam os editais de número 7 ao 16, referentes aos concursos de promoção e remoção na entrância intermediária? Então, diante... o Conselho Superior decide pela aprovação dos editais referente aos concursos de promoção e remoção na entrância intermediária. Agora, matérias de conhecimento.
Indago da necessidade de leitura ou se esse egrégio colegiado dá por conhecidos os processos constantes na pauta. Vossas Excelências tomam conhecimento dos processos, das matérias de conhecimento? Assim, todos tomando conhecimento das matérias, determinam a realização dos expedientes necessários a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Distribuição por rodízio. Esse egrégio colegiado dispensa a leitura dos processos a serem distribuídos conforme constam da presente pauta. Assim, todos tomam conhecimento das distribuições. Comunicações de assuntos administrativos do presidente aos conselheiros. Artigo 23, parágrafo 1º, a linha F do Regimento Interno do Conselho Superior do MP. Julgamentos. Passo a palavra aos senhores conselheiros pela ordem de antiguidade para julgamento dos processos sob suas relatorias. Então, eu gostaria de ponderar que eu não tenho nenhum processo para relatar, porque eu estava de férias. Estou retornando hoje. Então, com a palavra, doutor José Wilson Salles Júnior, para relatar e julgar seus processos. Bom dia a todos. Processo 44.130/2018, 3, Carlos Augusto Tomás. Procedimento instaurado a partir de reclamação encaminhada pela Ouvidoria Geral do MP, dando conta de que a CAGES vem lançando dejetos no terreno localizado na Avenida Antônio Rocha Freire, município de Alcântara, Ceará, provocando mau odor e poluição do lençol freático. Não constatada a regularidade em inspeção realizada. Requisitado NATIA SEMASSE a realização de vistorias no local. Também não se evidenciou lançamento de dejetos na área indicada, improcedência da denúncia. É o relatório. A matéria está em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para proferir o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Vossas Excelências concordam com o voto do relator? O Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator, decidindo pelo deferimento do pedido de arquivamento e determina o envio deste processo à Promotoria de Origem, expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. 44.120/2018, 4. Doutor Daniel Ferreira de Lira. Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pela SEMASSE, dando conta da lavratura de auto de infração em desfavor da empresa Tarcísio Rodrigues ME, em virtude da venda de agrotóxicos sem licença ambiental. Confirmado pela empresa investigada a ausência de licenciamento ambiental para a venda de defensivos agrícolas. Requisitada à Delegacia de Polícia a instauração de inquérito policial para apuração do crime previsto no artigo 56 da Lei 9605/98, exaurimento da atuação ministerial. Relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator para o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Vossas Excelências concordam com o voto do relator? O Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento e determina o envio do presente processo à Promotoria de Justiça de Origem, expedientes a cargo da Secretaria dos órgãos colegiados. Com a palavra o relator. 44.131/2018, Francisco Roberto Caldas. Procedimento instaurado a partir de comunicação do TCM informando a aplicação de multa a Luísa Lúcia Silva Barreto, ex-gestora da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Sobral, exercício financeiro de 2014. Adimplemento da multa aplicada. Não evidenciado elementos nos autos que pudessem configurar a prática de improbidade administrativa. É o relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto do relator por parte de Vossas Excelências?
Conselho Superior, unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento e com expediência a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra o relator. 43.964/2018-6, Eloilson Augusto da Silva Landim. Procedimento instaurado a partir para apurar possíveis irregularidades na execução do convênio 53/2011, celebrado entre a Secretaria de Esporte e Lazer e o Centro União Beneficente de Moradores, bairro da Granja Portugal, em Fortaleza, para consecução do projeto Esporte e Recreação. Prestação de contas apresentada à Secretaria Estadual, sem notícias de que tenham sido apreciadas. Contas não julgadas pelo TCS Ceará. Operada a prescrição quinquenal de eventuais atos de improbidade administrativas decorrente do convênio. Os termos do artigo 23.4.3, termos do artigo 23, inciso 3º da Lei 8429/92, tendo em vista o decurso de mais de 5 anos da apresentação da prestação de contas. É o relatório. É a matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra o relator. Senhora Presidente, eu tenho aqui 5 processos. Todos eles são despachos monocráticos de diligência. Peço licença a Vossa Excelência e os demais para anunciar os números e o nome e informar em bloco. Vossas Excelências concordam? 9023/2017-5, Marcelo Yuri Moreira Martins. Processo número 44771/2018-4, Igor Cavalcante da Costa. Processo número 727/2019-6, André Araújo Barbosa. Processo número 729/2019-2. O outro é 727. São 729/2019-2, Raimundo Batista de Oliveira. Processo número 728/2019-4, também do Dr. Raimundo Batista de Oliveira. Todos são despachos de diligência. O Conselho Superior, à unanimidade, acompanha o voto do relator pela... só um minutinho, eu me enganei. O senhor relator, em despacho monocrático, converte julgamentos do processo em diligência, ficando cientes os demais membros do Conselho Superior do MP, devendo a Secretaria dos Órgãos Colegiados executar os expedientes necessários. 44.850/2018-6, Gabriela Correia. Procedimento instaurado a partir de abaixo assinado, encaminhado por moradores do condomínio Lebetuli, dando conta de poluição ambiental e danos à saúde humana em razão de irregular manuseio de cimento para fabricação de pré-moldados por empresa situada em frente ao condomínio dos reclamantes. Após diligências, foram realizadas vistorias no local pela Autarquia Municipal do Meio Ambiente e pela SEMAS, que constataram atividade irregular da empresa, sem alvará de funcionamento e sem licença ambiental, o que ensejou a interdição do estabelecimento. Em nova vistoria, ficou constatado o encerramento das atividades do empreendimento, acarretando, portanto, a perda do objeto da demanda, requisitada ainda a instauração de inquérito policial para apuração de eventual crime ambiental. É o relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Vossas Excelências concordam com o voto? O Conselho Superior do MP,
A unanimidade dos presentes acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. Com a palavra o relator. 44.512/2018-2, Plínio Augusto Almeida Pereira. Procedimento originado a partir de reclamação de Maria da Conceição Soeiro, dando conta de irregularidades no fornecimento do fármaco Rivastagina pela Secretaria de Saúde de Sobral, usado no tratamento de pacientes portadores de Alzheimer. Fornecimento do medicamento totalmente regularizado após a interferência do MP. É o relatório. A matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Vossas Excelências acompanham o voto do relator? O Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. 35.587/2018-5. Edilson Isaías. Procedimento instaurado a fim de apurar a crescente poluição do rio Jaguaribe, município de Jaguaruana, e decorrência do despejo de produtos químicos no manejo irregular da atividade de carcinicultura, criação de camarões em viveiro. Firmado o termo de compromisso e ajustamento de conduta com SEMAS, COGÉ, IBAMA e Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos e a Prefeitura de Jaguaruana, para que fossem promovidas ações de fiscalização e a condução de procedimentos de licenciamento ambiental para a operação da atividade carcinocultura no rio Jaguaribe. Instaurado procedimento administrativo para fiscalizar e acompanhar o efetivo cumprimento dos termos do TAC. É o relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Homologação do arquivamento realizado. Vossas Excelências concordam com o voto? Sim. O Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. R$ 34.176/2018-8, Marlon Welter. Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pela Controladoria Geral da União, dando conta de supostas irregularidades envolvendo o Fundo Municipal, Fundef, do município de Tururu, referente ao exercício 2005, juntado aos autos processos de prestação de contas perante o antigo TCM Ceará, em que foi aplicada multa ao ex-gestor. Proposto o arquivamento do feito em razão da inexistência de justa causa para ajuizamento de ação civil ou persecução penal pela prática de crime. Além de que eventuais atos de improbidade administrativa estavam prescritos. Autos retornados em diligência para que o órgão de execução se manifestasse fundamentadamente sobre o objeto do presente inquérito civil público. Ratificado o arquivamento do feito, demonstrando que eventuais atos de improbidade administrativa foram praticados pelo antigo gestor do FUDEF no município de Tururu em 2005, alcançados, então, pela prescrição penal, não tendo sido constatado dano ao erário ou elementos mínimos de prova que pudessem ensejar a persecução penal. É o relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? O Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. 45.347/2018-2, Paloma Milhomen, Neiva. Procedimento originado a partir de reclamação por parte de Antônio Adolfo de Carvalho Maia, dando conta de irregularidades no fornecimento e acondicionamento de vacinas nos postos de saúde do município de Icapuí. Documentos, a Secretaria Municipal de Saúde de Icapuí e pelo relatório de visita da 7ª Coordenadoria Regional da Saúde Aracati, presentes nos autos, constatou-se a regularidade do fornecimento, acondicionamento e monitoramento, prazo de validade na
das vacinas em todas as unidades básicas de saúde daquele município, verificada a improcedência da denúncia. É o relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento, Excelência. Vossas Excelências acatam o voto do relator? O Conselho Superior, unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. 11/20/2019-3, Maxwell de França Barros. Procedimento instaurado a fim de apurar notícia de falta de assistência jurídica a alguns detentos da cadeia pública de Ipu, Ceará. Oficiado o titular da Defensoria Pública local. Solicitado uma visita à cadeia pública a fim de prestar assistência jurídica aos detentos que estivessem desassistidos. Comunicado que o caso de cada detento foi analisado e que foi prestada assessoria jurídica aos que estivessem sem assistência. É o relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Homologação do arquivamento, Excelência. Alguma objeção ao arquivamento? O Conselho Superior, unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. 45.233/2018-4, Renato Magalhães de Mello. Procedimento instaurado a partir de representação encaminhada pelo TCM, dando conta da aplicação de multa e o reconhecimento, em tese, da prática de ato de improbidade administrativa por parte de Dárcio Pinto Amâncio, ex-gestor da Secretaria de Infraestrutura de Icó. Prestação de contas, exercício de 2009. Verificado que o município de Icó ajuizou a competente ação de execução fiscal para a percepção da multa aplicada, bem como propôs ação de improbidade administrativa por responsabilização do investigado e reparação dos danos ao erário. Encaminhada cópias dos autos à Promotoria de Justiça com atribuição criminal para apurar prática de eventual crime. É o relatório. Matéria em discussão. Não havendo discussão, com a palavra o relator. Pela homologação do arquivamento, Excelência. Alguma objeção ao voto? O Conselho Superior, à unanimidade dos presentes, acompanha o voto do relator pela homologação da promoção de arquivamento com expedientes a cargo da Secretaria dos Órgãos Colegiados. 37.815/2018-8, Rangel Bento Araruna. Procedimento instaurado no TCM, dando conta da aplicação de multa e reconhecimento em tese de prática de ato de improbidade administrativa, além da prática em tese de crime de apropriação indébita em desfavor de César Carlos Rodrigues Augusto, ex-gestor da Secretaria de Obras e Urbanismo do município de Campos Sales, exercício financeiro 2011. Multa escrita na dívida ativa e objeto de competente ação de execução fiscal. Requisitado de instauração de inquérito policial na Delegacia de Polícia Civil para apurar a existência do crime de fraude à licitação. Encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público Federal para averiguar possível ocorrência de crime de apropriação indébita previdenciária. Operada a prescrição quinquenal de eventuais atos de improbidade administrativa. É o relatório. Na ocasião, passo a presidência ao doutor Plácido Barroso Rios, Procurador-Geral de Justiça. Bom dia a todos. Peço desculpas pelo atraso, em razão da posse de alguns colegas. Submeto o relatório à discussão. Havendo interessados em discutir, questiono se todos concordam com o voto. Desculpa, doutor Zé Luiz, retornar o doutor Zé Luiz para proferir o voto. Voto pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Está votando por mim. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto do nobre relator pelo arquivamento do procedimento. 44.638/2018-5 é um relatório de viagem apresentado pela doutora Isabel Maria Salustiana Arruda Porto. Relatório todo completo, dessa forma. Tomo conhecimento do relatório apresentado pela Procuradora de Justiça, doutora Isabel Maria Salustiana Arruda Porto, acerca da viagem em referência. O período da viagem foi 29 e 30 de novembro de 2011, em Brasília, seminários, reflexões, a judicialização da saúde.
relatório de viagem. Só relatório de viagem, dando ciência, portanto, decisão monocrática de Vossa Excelência. 113, 2019, 9. Marcos Vinícius de Oliveira Nascimento. Procedimento instaurado a partir de representação formulada pelo deputado estadual Heitor Ferrer, solicitando apurações em relação ao túnel Eduardo Dourado da Fonte, localizado na Avenida Borges Mello, em Fortaleza, Ceará, o qual, poucos dias após sua inauguração, foi interditado 2 vezes, em decorrência do alagamento provocado pelas últimas chuvas, o que indicaria ser uma obra de baixa qualidade e com indícios de prejuízo ao erário. Comunicado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura que a obra foi entregue e liberada para o tráfego, mas que as chuvas do dia 7 de junho de 2018 resultaram em um volume de água superior ao que o sistema provisoriamente instalado poderia suportar. Realizada a drenagem da água acumulada e liberado o trânsito do local no mesmo dia. Não evidenciados elementos nos autos aptos a ensejar a propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em toda a sua inteireza. 112, 2019, 1. Dr. Eloilson Augusto da Silva Landim. Procedimento instaurado a partir de representação, solicitando apuração em relação a fato ocorrido na Escola de Ensino Médio Otávio de Farias, no bairro José Walter, em Fortaleza, difundido nas redes sociais, em que o professor de História, Euclides de Agrela, humilhou e agrediu verbalmente um aluno, devido ter posição política diversa da sua, em que afirma: eu estou falando a verdade. Quem está mentindo para você é o policial imbecil ou o pastorzinho vagabundo de sua igreja. Verificado que o fato narrado não configura, em tese, a prática de ato de improbidade administrativa ou de ilícito penal. Instaurado processo administrativo disciplinar pela Secretaria Estadual de Educação, em que foi reconhecida a culpa do investigado e aplicada a pena de suspensão das atividades por 30 dias. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Homologação do arquivamento, Excelência. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. 35, 719, 2018, 4. Alessandra Gomes Loreto. Procedimento instaurado a partir de representação, dando conta de que, após uma auditoria realizada pela gestão que sucedeu o ex-prefeito de Baturité, João Bosco Saraiva, foram detectadas ilegalidades no processo licitatório número 02/2014, destinado à contratação de veículos para a Secretaria de Saúde do município. Notadamente, a escolha da empresa inabilitada para executar o serviço. Verificado que a licitação realizada na modalidade pregão obedeceu todas as etapas legais, que não houve descumprimento contratual que gerasse prejuízo ao erário e que as irregularidades verificadas não configuram atos de improbidade administrativa a ensejar a propositura de ação civil pública ou a persecução penal pela prática de crime, na existência de dolo ou má-fé. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, já retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. 45, 364, 2018, 4. Rangel Bento Araruda. Procedimento instaurado mediante declínio de atribuição do Ministério Público Federal, para que fosse averiguado se possível desvio de verba e fraude à licitação no Hospital Municipal de Campos Sales, exercício 2011. Gestão de Paulo Ney Martins, cujo mandato encerrou-se em 2012, 31/12/2012. Decorrido extenso lapso temporal, os atos de improbidade administrativa praticados foram alcançados pela prescrição, os termos do artigo 23.1 da Lei 8.429. Não identificado dano ao erário que justificasse a propositura de ação de ressarcimento. Operada a prescrição punitiva do crime de fraude à licitação, nos termos do artigo 119.3, combinado com o artigo 115 do Código Penal. É o relatório.
Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Algum celular tocando aqui? Voto pela homologação do arquivamento, Excelência. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Sem mais processo para minha relatoria, Excelência. Obrigado, doutor Zé Wilson. Passar a palavra, então, para o conselheiro, doutor Eulério. Bom dia a todos. Bom dia. Processo número 1980, 2019. Aqui é o trato do inquérito civil público, remetido pela doutora Ana Cláudia Uchoa de Albuquerque, comunicação e promoção de arquivamento, da primeira Promotoria de Defesa de Saúde Pública, que acompanha o tratamento da idosa Jacira Alencar Araújo. Na verdade, aqui é uma duplicidade de procedimento. Ela envia porque existem 2 procedimentos. Este é o relatório, Excelência. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação do arquivamento diante da duplicidade. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua integralidade. Só esclarecendo, esse processo é eletrônico. Processo número 43.920, 2018. Igor Cavalcante da Costa. Aqui trata-se de um processo instaurado na promotoria de Tianguá, onde vira eventuais irregularidades num convênio celebrado entre o governo do Estado e a Associação dos Moradores Dom Timóteo, para a distribuição de 110 kits sanitários. Então, ele instaurou o procedimento, fez a verificação, inspeções em loco e não constatou irregularidades inicialmente. Mas, posteriormente, com a audiência aberta, audiência pública, ele constatou que alguns kits não foram instalados de forma correta. Então, ele tentou um termo de ajustamento de conduta, não conseguindo êxito, ele fez uma ação civil pública e daí pede o arquivamento dos autos. Este é o relatório, Excelência. Não havendo interessado em discutir a matéria, retorno a palavra a Vossa Excelência. Diante do ajuizamento com ação civil pública, somos pelo arquivamento dos autos. Não havendo objeções, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua integralidade. Processo número 35.627, doutor Rangel Bentararuna, é o promotor que encaminha os autos. Trata-se de um processo estado na promotoria de Campos Sales, onde possíveis irregularidades na gestão municipal do ano de 2010. As diligências foram cumpridas, era possível prática de nepotismo por parte do prefeito e contratação de servidores sem concurso. Ele fez todas as diligências, cumprimento legal, a matéria foi judicializada. No caso, são 2 ações civis públicas propostas. Este é o relatório, Excelência. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação do arquivamento diante da judicialização. Ausentes objeções, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua integralidade. Processo número 44.849, interessada a doutora Gabriela Corrêa Lima, promotoria do Eusébio. Ele instaurou o procedimento sobre possíveis irregularidades de desmatamento e área de queimada no município de Eusébio. Foram feitos os relatórios da AMA e a situação foi superada com ausência de dano ambiental. Este é o relatório, Excelência. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Diante do TAC promovido e com a aplicação e pagamento da multa de R$ 1.800, somos pelo arquivamento dos autos. Ausente objeções, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo número 1539, 2019, interessado doutor
José Francisco de Oliveira Filho. Aqui também trata-se na área ambiental, ele instaurou o procedimento com o fim de apurar possíveis irregularidades de poluição sonora de uma marcenaria de propriedade do senhor Cosmo José de Souza Júnior. Ele realizou um TAC, onde fez o ajustamento de conduta para diminuir a poluição ambiental sonora e, após, fez um TAC, instaurou um procedimento de cumprimento do TAC. Este é o relatório, Excelência. Não havendo interessados em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação do arquivamento diante da regularização da situação. Ausente qualquer objeção do colegiado, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo número 44.508. Interessada a doutora Laura Tereza dos Santos, promotoria de Viçosa. Aqui, a doutora Laura instaurou um procedimento para possíveis irregularidades na contratação por parte da Prefeitura de serviços de advocatícias e sem a devida licitação. Ela instaurou o procedimento e não foram constatados os fatos não eram verdadeiros na denúncia. Este é o relatório, Excelência. Não havendo interessados em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Então, diante da não comprovação das diligências, ela pede arquivamento dos autos. Então, somos pelo arquivamento diante dos fatos não serem verdadeiros. Alguma objeção? Não havendo objeções, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Excelência, eu gostaria de pedir autorização para votar 7 processos em bloco. Pois não, Excelência, fique à Que vontade. são processos todos oriundos do TCM, onde foram feitas todas as diligências a cargo do Ministério Público. Então, vou aqui escrever o número dos processos e dizer quais são as promotorias. Processo número 43.661, doutor Luiz Alexandre Cirilo Pinheiro Machado Cogar, promotoria de Aurora. Processo número 44.485, doutor Paulo Queiroz, promotoria de Calcaia. Processo número 1348, Igor Cavalcante, promotoria de Tianguá. 345, doutor Rangel Bento Araruna, promotoria de Salitre. 351, doutor Bento Araruna, promotoria de Campos Sales. 1125, 2019, doutora Natália Saraiva Colares, promotoria de Ipu. E 43.946, doutor Bento Araruna, promotoria de Salitre. Em todos esses processos, o Ministério Público atuou e exauriu a sua atuação, onde foram aplicadas as multas e, em caso de aplicação de multas, foram pagas. Este é o relatório, Excelência. Não havendo interessados em discutir o processo, retorna a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação do arquivamento diante do exaurimento da atividade do Ministério Público nesses processos. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em todos os processos, ora julgados conjuntamente. Excelência, não tenho mais processos. Obrigado, doutor Eulério, parabéns. Passar a palavra ao doutor Osiete. Seja bem-vindo, doutor Osiete. Então, passar a palavra para o doutor. Então, vamos passar primeiro logo para o doutor Irã, né? Porque a doutora Isabel pediu para chamá-la, que ela está no evento do Cal Cidadania. Enquanto a doutora Isabel chega aqui, a gente vai trabalhando, né, doutora? Palavra com Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Está em mesa o processo 43.944/2018-8. O interessado é o doutor Carlos Francisco Felipe de Lima. Ele comunica a promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Quixaramubim.
Este procedimento foi instaurado com a finalidade de averiguar supostas irregularidades no contrato firmado por secretarias municipais junto a Maria Simão da Silva Microempresa. As diligências foram realizadas com o intuito de se verificar se havia de fato irregularidades. A Prefeitura encaminhou vasta documentação e os extratos bancários dos valores pagos. Foi constatado pela promotoria que as obras foram concluídas e o equipamento público atualmente encontra-se em pleno funcionamento. Após análise da vasta documentação acostada nos autos, não foi constatada nenhuma irregularidade capaz de justificar, neste momento, persecução criminal administrativa ou civil. Nesse aspecto, o promotor determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Em caso, constata-se que agiu acertadamente a promotora de justiça, ao diligenciar e resolver a situação inicialmente como irregular, não havendo vícios ou incorreções a ser sanadas, o que justificassem possível demanda judicial. Portanto, voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O processo é o 1317/2019-5. O interessado é o doutor Germano Guimarães Rodrigues. Ele comunica a promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 22ª Promotoria de Justiça do Núcleo das Promotorias de Defesa do Idoso. O inquérito civil foi instaurado com a finalidade de averiguar possível caso de agressão física e psicológica contra a idosa Maria Helenita Belém Matos, por parte de seu filho, Edson Belém de Oliveira Matos. O parquet designou a audiência e constatou que houve um ingresso de pedido de interdição por Maria Helenita Belém. Diante da situação, da ausência de irregularidades, ele determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Em caso, constata-se que agiu acertadamente o promotor da 22ª Promotoria de Justiça e Defesa do Idoso e da pessoa com deficiência, determinando o arquivamento do feito, visto que foi ajuizada uma ação judicial para a interdição da idosa, restando, pois, exaurida a atuação ministerial. Voto, portanto, pelo conhecimento e homologação. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O procedimento administrativo é o 1121/2019-1. O interessado doutor Maxwell de França Barros, ele comunica a promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Ipu e comarca vinculada de Pires Ferreira. O inquérito civil ele foi instaurado com a finalidade de averiguar a irregularidade da fundação atuante no município de Ipu. Diligências foram realizadas com o intuito de se verificar o funcionamento e a regularidade das fundações atuantes na comarca de Ipu. O promotor do feito, analisando o relatório enviado pelo CalFurp, em resposta aos ofícios encaminhados, o qual informou a existência de 3 fundações, Martins, hoje extinta, Manuel Carlos de Lima, também extinta, e Sebastiana Mororó, extinta. Também encolheu-se informações relativas à comarca vinculada de Pires Ferreira, ficando esclarecido não haverem fundações naquele município. A promotora de justiça, o promotor de justiça do feito concluiu pelo arquivamento dos presentes autos. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua integralidade. O processo administrativo é o 1124/2019-5. O interessado também, doutor Maxwell de França Barros, ele comunica a promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Ipu e também vinculada de Pires Ferreira. O inquérito foi instaurado com a finalidade de averiguar denúncias de possíveis irregularidades na constatação de empresas Comercial Duna, Gêneros Alimentícios Limitada e Alessandra Carneiro de Araújo, com a municipalidade do Ipu e de Pires Ferreiras. Diligências foram realizadas com o intuito de verificar se havia irregularidades. Ocorre que não se confirmaram as alegações em relação aos procedimentos de contratação. Verifica-se que as empresas foram contratadas mediante licitação, bem como o pagamento diante da vasta documentação apresentada. Se verificou a ausência de irregularidade. Não foi identificado elementos mínimos que pudessem justificar procedimentos outros sob análise. Em decorrência das providências adotadas, o promotor determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório.
Não havendo interessado em discutir o relatório, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua inteireza. O procedimento também o interessado doutor Maxwell de França Barros, o procedimento 1440/2019-5, ele comunica a promoção e arquivamento do inquérito civil. Mas nesse aqui eu só queria dar ciência ao colegiado que eu estou convertendo em diligência os presentes autos, para que o promotor, ele sim, estou convertendo os autos em diligência para que ele possa promover o arquivamento, mas em despacho devidamente fundamentado. O colegiado toma conhecimento do despacho monocrático de Vossa Excelência. O procedimento é o 1690/2018-5, interessado é o doutor Flávio Corte Pinheiro de Souza. Aqui, na verdade, seria uma consulta a esse colegiado. Consulta, possibilidade no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará de celebração de termo de ajustamento de conduta ou outra espécie de acordo em casos que versem sobre improbidade administrativa. O Conselho Superior do Ministério Público é órgão deliberativo e opinativo da administração superior, incumbindo-lhe velar principalmente pela observância dos preceitos funcionais dos membros da carreira. Não possui natureza de órgão consultivo. A atribuição do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, ex-vido artigo 31, inciso 2, a linha A, da Lei Complementar Estadual 72, de 2008, mediante proposição do Procurador-Geral de Justiça. Declínio de atribuições em favor da Assessoria de Políticas Institucionais, ASPIM, para os devidos fins. O colegiado toma conhecimento da decisão monocrática de Vossa Excelência. Está em mesa o processo 1507/2019-1. O interessado é o doutor Raimundo Batista de Oliveira. Ele comunica a promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da primeira promotoria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano. O inquérito civil foi instaurado por ocorrência de risco de queda de poste de iluminação pública por conta de uma árvore em bairro de Fortaleza. A atuação resolutiva da representação ministerial perante os órgãos públicos competentes. Poda da árvore e retirada do poste, situação de anormalidade sanada. Em face dessas providências, o promotor determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O processo é o 1523/2019-8. Interessado é a doutora Rafaela Cabral Bachá Caracas. Ela comunica a promoção de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Chorozinho. O inquérito civil foi instaurado para apurar possível prática de improbidade administrativa, nepotismo e servidores fantasma, na Câmara Municipal de Chorozinho, exercício 2011. Após investigação em procedimento administrativo, não restou comprovada a irregularidade, o que ensejou o seu arquivamento. Foi solicitada diligência por este Conselho Superior, foi convertido em inquérito civil, diligências complementares realizadas e persistência da ausência de elementos mínimos de prova e também a incidência da prescrição em relação a possíveis atos de improbidade administrativa. Em decorrência desses fatos, a promotora determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e arquivamento do presente procedimento administrativo. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O processo administrativo é o 1834/2019-9. A interessada é a doutora Karina Mota Correia. Ela comunica a promoção do arquivamento do inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça do Juizado Especial da Comarca de Itauá. Esse inquérito ele foi instaurado para apurar contratações irregulares, favorecimento pessoal, aquisição de gêneros alimentícios, superfaturados e outras irregularidades praticadas pelo ex-prefeito de Arneróis. Desmembramento da investigação, ação civil pública ajuizada para apuração de parte das irregularidades, denúncia ofertada em relação a um dos tópicos relatados, ausência de elementos mínimos para apuração de outras ocorrências,
prescrição de possível ato de improbidade administrativa. Em decorrência desses fatos, a promotora determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interesse em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e arquivamento do presente procedimento administrativo. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O processo é o 2072/2019-5, interessado ao Dr. Rodrigo de Lima Ferreira. Ele comunica a promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Limoeiro do Norte, prestação de contas do gestor do Fundo Municipal de Saúde, de responsabilidade do senhor Fábio Auri Moita. Exercício 2011. Contas julgadas irregulares com aplicação de multa no valor de R$ 2.128,20. Indícios de improbidade administrativa. Comunicação à PGE. Inexistência de conduta criminal e não configuração de ato de improbidade administrativa, ausência de dolo genérico. Eventual ato de improbidade alcançado pela prescrição quinquenal. Cientificação dos interessados. Diante dessas ocorrências, o promotor determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O processo é o 1864/2019-6. O interessado é o Dr. João Batista Salles Rocha Filho. Ele comunica a promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Russas. O inquérito civil foi instaurado para apurar o não pagamento devido a verbas salariais, quinquênios e vantagens de servidores municipais referente ao ano de 2012 em Russas. A conversão do procedimento administrativo em ICP. Incidência da prescrição, ex-vido artigo 110 da Lei 8.112/90, aplicação analógica. Verbos remuneratórias, direito individual patrimonial disponível, desnecessidade de intervenção do Ministério Público, possível desvio de finalidade praticado pelo gestor público, término do mandato em 31 de 12 de 2012, incidência da prescrição quinquenal, incerta no artigo 23, inciso 1 da Lei Federal 8.429/92. Em decorrência desses fatos, determinou o promotor de justiça o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. O processo é o 1855/2019-4. O interessado é a doutora Manuela Braga Marques Curado. Doutor Irã, só um minuto. É o voto de Vossa Excelência no processo passado é pelo arquivamento, não. né? É pelo conhecimento e arquivamento do feito. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Só para deixar o registrado. Por não. O procedimento que está em mesa é o 1855/2019-4. O interessado é a doutora Manuela Braga Marques Curado. Ela comunica a promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Freixeirinha. O inquérito foi instaurado para apurar a contratação de assessoria e consultoria jurídica, acúmulo indevido dos cargos de procurador-geral com assessor jurídico em municípios diversos, comunicação de possíveis irregularidades à OAB, eventual ato de improbidade alcançado pela prescrição quinquenal, contravenção penal, incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, situação atual irregular, ausência de dano ao erário pela efetiva prestação de serviços. Em decorrência dos fatos aqui anunciados, a promotora determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e arquivamento do presente feito. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O processo administrativo é o 1349/2019-8. O interessado, doutor Hugo Cavalcante Costa, ele comunica a este egrégio conselho a promoção do arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil e Criminal de Tianguá. O inquérito foi instaurado para apurar irregularidades relativas ao superfaturamento e não execução de serviço pela Prefeitura de Tianguá à empresa R. de Aguiar Gomes, improbidade administrativa, prescrição quinquenal. Acerca da denúncia de contratação de serviço não prestado, foi diligenciada a notificação, tendo noticiado prestado depoimento e juntado documentação comprobatória da efetiva prestação de serviço contratado. Quanto ao superfaturamento, denúncia genérica e sem lastro probatório a justificar a atuação judicial. Diante das ocorrências havidas, determinou o promotor de justiça
o arquivamento do presente feito, é o relatório. Não havendo interessados em discutir, retorna a palavra a Vossa Voto Excelência. pelo conhecimento e arquivamento do presente procedimento administrativo. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Está em mesa um processo, e esse processo aqui ele marca também esta sessão, o pedido de aposentadoria da nossa colega, a doutora Yertes Meire Gondim Pinheiro. O processo administrativo é 80/2019-0. Requerimento de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, garantia da integralidade e da paridade. A doutora Yertes, ela instruiu o pedido de aposentadoria com os documentos pertinentes ao pedido. Ela fez a opção aqui, a aposentadoria foi voluntária por tempo de serviço e de contribuição, com proventos da última remuneração e paridade total. O processo foi devidamente instruído com a documentação da Secretaria de Recursos Humanos, onde afirma que a requerente, tendo conhecimento das diversas opções apresentadas para efeito de aposentadoria, manifestou opção em aposentar-se voluntariamente nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, com proventos integrais da última remuneração, sendo-lhe assegurada a paridade. Ao viso de dar efetividade ao presente feito, o diligenciei junto à douta Corregedoria Geral do Ministério Público pela certidão acerca da inexistência de procedimentos administrativos, que encontra-se aqui também acostada nos presentes autos. Do exame dos autos, verifica-se que a minuta do ato aposentatório, acostada às folhas 32, foi confeccionado conforme o requerimento da interessada, a excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Yertes Meire Gondim Pinheiro, fundamentado nas regras do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e artigo 165 da nossa Lei Complementar Estadual 72/2008, artigo 54 e 55 da Lei Federal 8.625/93 e artigo 2º da Lei 12.950 de 99, alterada pela Lei 15.807 de 2015, dispositivos nos quais se enquadra perfeitamente a requerente, conforme disposição aqui transcrita nos autos. Deste modo, restou garantida também à interessada, de igual sorte, a paridade no reajuste de seus proventos, bem como de eventual pensão a ser concedida aos seus dependentes previdenciários. Consoante o artigo 16, consoante a Lei 16.719, de 21 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial de 26 de 12 de 2018, os subsídios da douta promotora de justiça deverão, quando da materialização do ato de aposentadoria, ser fixado nos termos da Lei Estadual 15.807/2015. Diante do exposto, voto... Aliás, este é o relatório, Vossa Excelência. Algum conselheiro interessado em discutir o relatório? Se não havendo interessado em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Diante do exposto, voto pela expedição de ato de aposentadoria na forma e para os fins da opção feita pela interessada de aposentar-se em conformidade com as regras de transição incertas no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, respeitada a integralidade dos vencimentos do cargo de promotor de justiça de entrância final e ainda a paridade nos reajustes do benefício. É como voto. Todos concordam? Então, não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência no sentido de deferir a aposentação da colega Yertes Meire Gondim Pinheiro. Esse aqui é um processo tanto quanto volumoso e eu preciso, de alguma forma, fazer um resumo do que Pois não, doutor. vi. O processo administrativo é o 1354/2019-8, interessado Marcos Barbosa Carvalho. Ele comunica a promoção de arquivamento do inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Parambu. O inquérito ele foi instaurado com a finalidade de averiguar o descumprimento da decisão proferida em ação civil pública número 2007-0031-4480-0/0, onde se determinou o afastamento de todos os servidores ou contratados que não fossem concursados ou estáveis,
ou que não estivesse ocupando cargo em comissão, a qual deu origem à ação penal 938-2007-806-0142, em razão ao ilícito previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. O parquet expediu ofício administrativo ao então prefeito Genesias Noronha, onde informou a determinação pelo desligamento dos servidores com vínculo temporário. A cópia do registro de audiência administrativa ocorrida em novembro de 2009 e realizada entre o meritíssimo juiz e alguns vereadores. O promotor do feito requisitou ao juízo da comarca de Parambu certidões narrativa. A diretora de secretaria juntou aos autos as informações referentes à ação penal 938-2007-806-0142, que tramita no juízo de Parambu em desfavor de Genesias Mateus Noronha, ex-gestor da Prefeitura Municipal, requerido por supostas infrações da Lei 4.429/92. Ação esta que condenou em grau recursal o ex-gestor por ato de improbidade administrativa, que, conforme as informações, teria reconhecido seu dolo em contratar servidores sem concurso público. Nesse quesito, embora não haja nos autos a providência adotada quanto à responsabilização civil por suposto ato de improbidade administrativa em razão do descumprimento reiterado da determinação judicial, é de se ponderar que tal demanda encontrar-se-ia prescrita, pois transcorreu mais de 5 anos no término do vínculo do senhor Genesias Noronha com a municipalidade nos termos aprazados no artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Em relação ao prejuízo horário, o promotor do feito informou que não há indícios mínimos para uma possível ação de ressarcimento. Ver-se que a responsabilização criminal do gestor passou a ser apurada no bojo da ação penal acima destacada, ato contínuo para fins de continuar a apuração de eventual crime de desobediência ante a informação do descumprimento de ordem judicial por parte da senhora Keili Mateus Noronha, prefeita com mandato até 2016, adotou-se como providência posterior a oferta de denúncia contra a ex-prefeita de Parambu, senhora Keili Mateus Noronha, em razão do descumprimento de ordem judicial proferida nos autos 7-68-2007-806-0142, que declarou nula todas as contratações temporárias do município de Parambu, e ação civil pública tombada sobre o número 3954-52-2015, ponto 8.06.0142, ajuizada exclusivamente em ação de ato de improbidade, consistente no aludido descumprimento da ordem judicial, a qual se encontra em fase de execução. Adota todas estas providências e analisado todos os fatos, postulou a promotora de justiça, o doutor promotor de justiça, pelo arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessados em discutir a matéria, retorna a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O processo administrativo é o 1518/2019-8. Interessado, doutora Rafaela Cabral, Baixá, Caracas. Ela comunica a este egrégio Conselho Superior do Ministério Público a promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Chorozinho. O inquérito foi instaurado para apurar possíveis irregularidades na Câmara Municipal quanto à existência de nepotismo e funcionários fantasma, diligências realizadas pela representação ministerial, inexistência de processo instaurado no âmbito do TCM envolvendo os investigados sobre os fatos objeto deste procedimento administrativo. Ausência de ilícito penal, civil e administrativo a justificar a deflagração de procedimento pertinente. Possíveis atos de improbidade administrativa alcançados pela prescrição. Diante dessas ocorrências, foi determinado o arquivamento do presente feito pela ilustre promotora. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e arquivamento do presente procedimento administrativo. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. O processo administrativo é o 1553/2019-5. O interessado, doutor Plínio Augusto Almeida Pereira. Ele comunica a promoção de arquivamento de procedimento preparatório no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Chaval.
O procedimento preparatório ao inquérito civil, instaurado para apurar possíveis ilegalidades na contratação de escritório de advocacia pelo município de Chaval, para ajuizamento e acompanhamento de ações meramente executivas, visando ao pagamento das diferenças devido ao extinto Fundef. Atribuição vinculada ao Procurador-Geral do Município, atuação resolutiva, expedição de recomendação pela representação ministerial e acatamento. Ausência de dano ao erário público. Com essas diligências, o promotor determinou o arquivamento do presente feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Voto pelo conhecimento e arquivamento do presente feito. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Aqui é só para conhecimento do colegiado, um despacho monocrático, onde eu converto os autos do procedimento 1545/2019-1, de interessada a doutora Nara Ruba Silva Vasconcelos Guerra, em diligências. É só O colegiado toma conhecimento das decisões monocráticas de Vossa Excelência. E o último processo, Excelência. Pois não. Esse é o processo 35736/2018, interessada a douta Corregedoria Geral do Ministério Público. O assunto é o relatório de avaliação de membro do Ministério Público em processo de vitaliciamento. Trata-se da doutora Vandisa Maria Frota Prado. O encaminhamento de relatório de avaliação de membro do Ministério Público em processo de vitaliciamento. Matéria de competência do Conselho Superior do Ministério Público. Documentação suficiente. Procedimento legal devidamente atendido. Observância dos requisitos legais dispostos no artigo vitaliciamento. No artigo 130... Doutor Irã, só houve conferência de quórum para vitaliciamento, tem que ser 2/3. Mas eu não voto. Eu não voto, No regimento, né? porque eu não posso votar. Não tem quórum. Não tem. Então deixemos para a próxima sessão, né, doutor Irã? Não, Vossa Excelência tirar de mesa, deixar para a próxima sessão em razão da falta de quórum qualificado. Tá bom, Excelência. Então, em razão da ausência de quórum, deixo o processo para a próxima semana. Obrigado. Era o último processo. Parabéns, doutor Irã. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Doutor Isabel, então, retornando a palavra a Vossa Excelência. Tentando aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Senhor presidente, peço desculpas a todos também, porque eu estava na audiência pública lá embaixo, representando o Centro de Apoio da Cidadania. Bom, tem quórum para correição? Temos, Correição né? tem. Ok. O primeiro processo. É um processo eletrônico de 1573/2019-3, interessado doutor Hugo José Lucena de Mendonça. Pedido de autorização de afastamento solicitando seja autorizado o afastamento do doutor Hugo para participar do curso de um módulo internacional aberto, prevenção e pós-venção sobre automutilação e recuperação da adolescência e prevenção nas escolas, a ser realizado em Teresina, Piauí, no período de 22 a 23 de fevereiro de 2019. Dr. Hugo Lucena de Mendonça é promotor de justiça e coordenador do CAUPIG, Ministério Público. Tempestividade do pleito, justificado pelo lapso temporal necessário à emissão de certidão pela Secretaria de Recursos Humanos. Cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo provimento 029/2016. É relatório ou já posso proferir o voto? Relatório. Relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência para proferir o voto. Então, voto pelo deferimento, encaminhando os autos ao PGJ para apreciação da solicitação de concessão de diárias. Okay? Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua inteireza. Aqui eu tenho o requerimento para de aposentadoria voluntária do excelentíssimo senhor promotor Anailton Mendes de Sá Diniz.
aposentadoria voluntária por tempo de contribuição nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 47, 2005, né, pleiteada pelo referido promotor, onde ele apresenta todos os documentos, né, que instruem o presente processo, apresentando também a complementação de certidão 07/2019 da Corregedoria, datada de 24 de janeiro, né, atestando inexistir registro de isenção disciplinar ou qualquer anotação desairosa, bem como acerca da inexistência de processo administrativo disciplinar instaurado ou em curso no âmbito da Corregedoria contra o requerente, satisfazendo assim a exigência do artigo 183, inciso 2 da Lei 9.826/74, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará. Tem também o encaminhamento da informação emitida pela Secretaria dos Recursos Humanos dessa PGJ, afirmando que o requerente manifestou a opção em aposentar-se voluntariamente por tempo de contribuição, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, com proventos integrais, sendo-lhe assegurado a paridade. É o relatório. Relatório já? Sim. Não havendo interessado em discutir o relatório, retorna a palavra a Vossa Excelência. Voto pela confirmação da minuta do ato de aposentadoria, que considerou a opção feita pelo Dr. Anailton Mendes de Sá Diniz, ora interessado de aposentar-se em conformidade com as regras de transição incertas no artigo 3º da EC do número 47/2005, respeitada a integralidade da remuneração do cargo de promotor de justiça de entrância final e ainda a paridade no reajuste do benefício. Como voto, Excelência. Todos concordam? Então, havendo a concordância unânime do Conselho Superior, segue-se o voto da nobre relatora pela aposentação do nobre colega Dr. Anailton Sá Diniz. Eu esqueci de declinar o número do processo. Processo 81/2019, dígito 8. Ok? Confere. Perfeito. Processo número 1865/2019, dígito 3. Interessados, doutora Maria Dolores Dotti Camerino de Oliveira e doutor Francisco Enéas de Lima Neto. É um processo, Excelência, de pedido de remoção por permuta formulado pela doutora Maria Dolores Dotti Camerino de Oliveira, promotora de justiça titular da 51ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, e pelo doutor Francisco Enéas de Lima Neto, promotor de justiça titular da 38ª Promotoria de Justiça de Fortaleza. Eu estou baixando esse processo em diligência porque a doutora tem o provimento na resolução 01/2003 do Colégio de Procuradores de Justiça, que fala do problema do impedimento, né? Porque a doutora Dolores Dotti, ela está em vias de aposentadoria. Sim. E aí eles estão fazendo uma permuta. E nessa resolução, eu estou questionando se a resolução está ainda vigente. Sim. Essa resolução. Não sei se o senhor corregedor poderia me ajudar nesse momento. Eu acho que está em vigência e não haveria a possibilidade de fazer essa permuta. Estou baixando em diligência esse processo. Pois não, Excelência. O colegiado toma conhecimento do despacho de Vossa Excelência. Bom, eu tenho aqui vários processos aqui da corregedoria de relatório de correição. Peço permissão para votar os eletrônicos em bloco. Processo 44.172/2018-5. Processo 44.666/2018-6. Processo 45.252/2018-4. E processo 45.254/2018, dígito 0. Esses são relatórios de corregedoria eletrônicos. Corregedoria, interessado, Corregedoria Geral do Ministério Público, relatório de correição procedida na 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Morada Nova. Né? Não houve ausência de pontos negativos capazes de ensejar expedição de recomendação.
O outro é o processo procedido na Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Morada Nova. Também ausência de pontos negativos capazes de ensejar a expedição de recomendação. O outro é processo junto ao Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude. Também ausência de pontos negativos capazes de ensejar a expedição de recomendação. E o último, eletrônico, também ausência de pontos negativos capazes de ensejar a expedição de recomendação. É o relatório desses processos, senhores. Submeto o relatório à apreciação de Vossa Excelência. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra à nobre relatora. Pela homologação dos relatórios de correções. Não havendo nenhuma, aliás, alguma objeção? Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência com impedimento do nobre corregedor, doutor José Wilson. Aqui são 2 processos também de correção, mas esses são físicos. Processo 38.677, 2018, dígito 1. E o processo 36.993, 2018, dígito 4. Também vou votar em bloco, né? Houve em ambos os processos, né? Teve como se diz, a expedição de recomendação, as recomendações foram cumpridas e esse é o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Um é do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Quixadá e o outro é da 3ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Fortaleza. Então, já posso votar? Pode sim, Excelência. Então, pela homologação dos relatórios das correções. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência pela homologação dos relatórios dos processos de correção com impedimento do nobre corregedor, doutor José Wilson. Processo 10.321, 2018, 8, interessada, doutora Rafaela Cabral Bachar, Caracas. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Chorozinho. Procedimento instaurado visando apurar a denúncia formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Chorozinho no tocante ao atraso de pagamento salarial dos servidores públicos municipais referente ao mês de dezembro de 2008. Farta documentação acostada. Informação da Prefeitura de Chorozinho dando conta de que foram efetuados os pagamentos de todos os salários atrasados referente àquele mês. Ofício expedido ao Sindicato dos Servidores Públicos daquele município, requisitando manifestação, tendo a entidade afirmado não possuir informações precisas dos servidores que receberam o salário do mês referente a dezembro de 2008, bem como dos que supostamente não receberam. Análise do agente ministerial no sentido da fragilidade do conjunto probatório, impossibilitando a movimentação do aparato judicial. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 28.264, 2018, dígito 0. Interessado, doutor Marcos Vinícius de Oliveira Nascimento. Comunicação de promoção de arquivamento e inquérito civil no âmbito da 31ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Fortaleza. Procedimento instaurado visando apurar a denúncia formulada por Estefânia Lopes Batista Bezerra, questionando a legalidade de convênio celebrado entre o DETRAN e o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos do Estado do Ceará, ante supostas irregularidades na celebração do acordo que resultou na implementação do sistema de compartilhamento de carros para a realização do exame prático de direção veicular e a cobrança da taxa do valor de R$ 47,33. Alegação de que o pagamento da taxa contraria a natureza de convênio em decorrência de sua finalidade não lucrativa e social. Representadas notificação. Esclarecimento sobre o convênio prestado de forma consistente pelos órgãos tratando de cobrança de aluguel do veículo para a realização do exame prático.
Análise do agente ministerial no sentido de que a celebração do convênio e implementação do serviço se encontra dentro das políticas públicas de alçada da administração pública, não cabendo interferência da discricionariedade se inexiste ilegalidade aparente, inexistência de elementos capazes de caracterizar a improbidade administrativa. Foi o entendimento do promotor. É o relatório. Não havendo interesse em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do processo. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 34.141/2018, dígito 2. Interessado, doutor Ricardo Rabelo de Moraes. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público da comarca de Maracanaú. Procedimento instaurado visando apurar por supostas irregularidades relacionadas ao processo licitatório. Registro de preço para aquisição de balança digital, bloqueador solar e bateria de lítio para atender à demanda dos agentes de saúde de interesse da Secretaria de Saúde de Maracanaú. Denúncia genérica sem nenhum dado ou informação específica sobre os supostos indícios apontados, limitando-se a afirmar que as compras em valores e quantidades elevadas de gêneros alimentícios, materiais de expedientes, materiais de consumo, combustíveis, pneus, serviços e outros bens de consumo estranhamente estão com preço acima do valor de mercado, fecha aspas. Realizada oitiva de agentes de saúde, inexistência de pagamentos com dinheiro público referente a tais itens. Análise do agente ministerial no sentido de que inexistentes indícios de superfaturamento, fraude ou qualquer outra conduta que possa ser enquadrada como ilícito, em denúncia não comprovada. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 38.438, 2018-8. Interessado, doutor Irapuã da Silva Dionísio Júnior. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Martinópole. Procedimento instaurado visando apurar possíveis ilicitudes praticadas pela Comissão de Licitação do município de Martinópole em petição apresentada pela empresa José Abdenago Nobre, microempresa. Denúncia de que o edital exigiu condição abusiva e ilícita para que a empresa concorrente possuísse em seus quadros engenheiros civis e elétricos, bem como técnico em segurança do trabalho, todos com registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, como forma de exigência não prevista em lei, dificultando assim a livre concorrência dos licitantes. Análise do agente ministerial no sentido de que não assiste razão ao representante, pois a Lei de Licitações, no parágrafo 1º do artigo 30, destaca que a comprovação de aptidão para o desempenho da atividade, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes. Prestação do serviço pela empresa contratada dentro das exigências legais pertinentes. Perda do objeto. Denúncia não comprovada. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 32.255, 2018-2. Interessado, doutora Vandisa Maria Frota Prado Azevedo. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da comarca de Assaré. Procedimento instaurado visando apurar possível prática de crime contra a fé pública, falsidade de documentos e improbidade administrativa cometida pela senhora Antônia Doraci Neres e pelo senhor Jânio Freire de Alencar. Determinação de instauração de inquérito policial. Conclusão da autoridade policial no sentido de inexistência de indícios de crime. Parecer ministerial pelo arquivamento do processo ante a inexistência de indícios de autoria e materialidade. Remessa do inquérito ao Poder Judiciário, sendo o mesmo arquivado pela magistrada da comarca de Assaré.
A análise do agente ministerial no sentido de que todas as medidas foram implementadas, não havendo outras a serem tentadas. Processo regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 26.458/2018, dígito 0. Interessado, doutor Fábio Vinícius Ottoni Ferreira. Comunicação de promoção de arquivamento, procedimento preparatório no âmbito da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Iguatu. Procedimento instaurado para apurar a denúncia de suposta prática de improbidade administrativa por parte do senhor Laerte Borges de Oliveira Júnior, consistente em possível acumulação indevida de cargos em diversos municípios do estado do Ceará. Investigado em 2008, teria participado e vencido procedimentos licitatórios na modalidade carta-convite para prestação de serviços jurídicos no município de Iguatu, entre outros municípios, sendo que não há comprovação do efetivo exercício de tais atividades ou de pagamentos efetuados. Análise do agente ministerial no sentido da inexistência de registro de pagamentos à pessoa investigada no portal da transparência. Prescrição de eventual ato de improbidade administrativa, considerando que os fatos ocorreram em 2008. Inexistência de indícios de prejuízo ao erário. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias à instrução do feito. É o relatório. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Não havendo objeção, colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 24757/2018, dígito 7. Interessado, Egrésio Mores. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de São Benedito. Procedimento instaurado visando apurar eventual prática de improbidade administrativa por parte do, à época, servidor público municipal José Ayrton de Souza, que teria feito uso de um veículo da propriedade do município de São Benedito, na cidade de Luiz Correia, Piauí, segundo notícia divulgada na página eletrônica Tianguá Agora, a qual informava que funcionários públicos do município estariam usando para seus lazeres pessoais o veículo da marca VW, modelo Gol de cor branca, placas OST 0764 e propriedade da administração pública. Realizadas diligências no sentido de esclarecer as circunstâncias em que os fatos ocorreram, ocasião em que a Prefeitura informou a qualificação do servidor responsável pelo veículo, bem como apresentou a justificativa devida, afirmando que o servidor encontrava-se na citada cidade, em razão do estrito cumprimento do exercício de sua função, porquanto foi destinado para transportar um menor proveniente da cidade de Parnaíba, Piauí, tendo referido o servidor, no regresso da atividade, parado para almoçar, ocasião em que as fotografias ensejadoras da denúncia foram tiradas. Análise do agente ministerial no sentido da inexistência de elementos que apontem a prática de ato de improbidade administrativa por parte do servidor José Ayrton de Souza. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 24768/2018, dígito 4. Interessado, doutor Egrésio Mores. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de São Benedito. Procedimento instaurado a partir de denúncia formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Benedito, noticiando que a vice-presidente da entidade havia sido impedida de participar da reunião realizada aos 2 de 3 de 2015 na sede da Prefeitura Municipal, destinada a discutir a complementação do piso salarial dos agentes de endemias e agentes de saúde. Informação de que o membro do Ministério Público local fora acionado e de pronto compareceu à sede do Poder Executivo, esclareceu os fatos e permitiu a participação do sindicato reclamante nas negociações. Requisição de instalação de inquérito policial para apuração de eventual prática de abuso de autoridade e ou outros delitos porventura existentes. Procedimento policial arquivado por não ter havido qualquer crime que justificasse o exercício da ação penal.
manifestação da parte interessada, registrando a ausência de interesse no prosseguimento do feito, considerando que os fatos narrados já haviam sido apurados no inquérito policial instaurados. Determinação de arquivamento dos autos. É o relatório. Não havendo interesse em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Não havendo manifestações contrárias, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 40.017/2018, dígito 6. Interessado, Dr. André Luiz Tabosa de Oliveira. Comunicação de declínio de atribuições para o Ministério Público Federal, com o consequente arquivamento dos autos de inquérito civil no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca vinculada de Senador Sá. Procedimento instaurado a partir de denúncia formulada pelo senhor Raul de Araújo Lima Neto, vereador do município de Senador Sá, relativamente à possível utilização indevida de máquinas vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2, para a realização de limpeza municipal. Constatada a competência do Ministério Público Federal para análise da demanda, haja vista tratar de irregularidades envolvendo máquinas relativas a programa do governo federal, executando através do convênio firmado com o Ministério Público, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme disciplina as portarias federais aplicáveis ao caso. Portaria número 30/2014, 33/2007 e 406/2015, todas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ofício remetendo cópia dos autos à Procuradoria da República no município de Sobral. Arquivamento do inquérito civil em razão do declínio das atribuições, nos termos do artigo 24, item 2 da Resolução 036/2006 do órgão especial do Conselho de Procuradores de Justiça. Arquivamento anterior à publicação da súmula 07/2018 do Conselho Superior do Ministério Público. Ciência da parte interessada. É o relatório. Não havendo interessado em discutir a matéria, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do declínio de atribuições e do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua inteireza. Processo 41.826/2018, dígito 9. Interessado, Dr. Cleito Bantim da Cruz. Comunicação de promoção de arquivamento e inquérito civil no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Crato. Procedimento instaurado para apurar a possível prática de ato de improbidade administrativa do ex-empregado público da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato, senhor Cássio Anderson Silva Holanda, por acumular ilicitamente o emprego público com cargo de guarda municipal na Prefeitura de Juazeiro do Norte. Procedimento disciplinar instaurado contra o ex-servidor da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do Crato, tendo o mesmo sido demitido por justa causa. Informações da Prefeitura de Juazeiro do Norte, registrando que o servidor tinha conduta excelente, que não foi processado disciplinarmente, que não registrou faltas e que exercia seu trabalho em regime de escala 24 horas de trabalho por 72 de folga. Envio do caso a uma das promotorias criminais do município de Crato para apuração. Compatibilização de jornada dos cargos, mera acumulação indevida sem enriquecimento ilícito do servidor. Análise do agente ministerial no sentido da inexistência de justa causa, inviabilizando a responsabilidade civil e de improbidade administrativa. É o relatório. Não havendo interessado em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Alguma objeção? Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Processo 34.214/2018, dígito 7. Interessado, doutora Isabel Cristina Mesquita Guerra. Comunicação de promoção de arquivamento no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Maranguape. Procedimento instaurado para apurar denúncia acerca de recebimento de auxílio à alimentação por parte de servidores públicos municipais no município de Palmácia, inclusive por inexistir lei respaldando o pagamento do referido auxílio. Ofícios expedidos ao prefeito de Palmácia e ao presidente da Câmara de Vereadores de Palmácia, requisitando informações quanto à existência de lei municipal que autorize o pagamento do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais, tendo a Casa Legislativa informada acerca da Lei Municipal 113/2000, que autoriza a administração à concessão de refeições e lanches e dá outras providências.
relação de servidores que recebem gratificações e adicional da prefeitura daquele município. Esclarecimento prestado pela Procuradoria-Geral do município de Palmacia de que a nomenclatura auxílio alimentação estava sendo usada de forma equivocada, haja vista tratar-se de uma gratificação por desempenho profissional. Análise do agente ministerial no sentido de que a concessão de gratificação, no caso, verba indenizatória, é ato discricionário da administração pública, sendo incabível adentrar no mérito administrativo. Foi o entendimento da promotora de justiça. Procedimento regular com a realização das diligências necessárias. É o relatório. Não havendo interessados em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento. Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua inteireza. Último processo, Excelência. Processo 25.105/2018, dígito 8. Interessada, doutora Mônica Caline Barbosa de Oliveira Nobre. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Mombaça. Procedimento instaurado para apurar indícios de que a empresa Simon Comércio de Alimentos Limitada teria burlado procedimentos licitatórios e desviado o recurso público nos anos de 2006 a 2008 em dezenas de municípios cearenses, dentre eles Mombaça, com empenho e pagamento do valor de R$ 33.782,60, diversos encaminhamentos realizados ao longo do procedimento. Verificada a inexistência de outro feito em trâmite na Promotoria de Justiça, tratando do mesmo assunto, tendo idêntico objeto. Verificada a existência. Questão também abordada no Inquérito Civil Público 024/2017. Constatação do agente ministerial quanto à ausência de necessidade da continuidade do procedimento, vez que existem outro feito idêntico em trâmite na Promotoria de Justiça. Então, a promotora verificou que existe já 2 feitos em relação a esse mesmo assunto e optou por arquivar esse procedimento. É o relatório. Não havendo interessados em discutir, retorna a palavra a Vossa Excelência. Pela homologação do arquivamento deste procedimento e da continuidade, como ela comprovou aqui nos autos, dos outros procedimentos. Não havendo nenhuma objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência. Terminados os processos, Excelência. Obrigada. Excelência, só por Pois não, questão de doutor. ordem, eu queria anunciar a retirada de mesa, porque quando da votação, ele estava em meu gabinete, esse processo, Pois não. e eu queria tirar de mesa para apresentar na próxima sessão. É o processo 25348/2012-7. Ok, doutor Irã. Muito obrigado. Excelência, eu tenho só mais um Fica feito processo. o registro. Doutor Eulério, pois não. Processo número 43.103, interessado doutor Irapuano da Silva Dionísio Júnior, promotoria de Martinópolis. Aqui traz um procedimento oriundo do Tribunal de Contas, Tribunal de Contas do município, onde possivelmente existiria irregularidades na gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Martinópolis, no ano de 2012. O crime de probidade está prescrito, dano ao erário foi feita a execução, inclusive com a judicialização já, e com exaurimento total da atuação da promotoria. Este é o relatório, Excelência. Submeto o relatório à discussão. Não havendo interessados em discutir, retorno a palavra a Vossa Excelência. Eu voto pela homologação do arquivamento diante da judicialização e do exaurimento da atividade do promotor de justiça. Alguma objeção? Não havendo objeção, o colegiado acompanha o voto de Vossa Excelência em sua integralidade. Pronto, Excelência, terminei. Temos mais algum processo? Então, eu queria, antes de finalizar, eu queria pedir um voto de congratulações à nova diretoria do Tribunal de Justiça, que assume agora... Quinta-feira. É próximo dia 31, não é isso? Todos concordam? Presidência, vice, corregedoria. Eu queria também fazer um comunicado, em face do que nós acabamos de testemunhar com a aposentação de 2 colegas. Eu acho que ninguém
nem esperava, eu pelo menos não esperava, né, a aposentação da colega Ies, colega Anailton. A doutora Isabel já nos noticia aí da doutora Dolores. Então, todos sabem que administrar orçamento só é possível dentro de uma previsibilidade do que se vai gastar no curso do exercício. No caso dessas aposentações, pelo que nós acabamos de comentar, nós não temos previsibilidade ainda, né? Nem sequer expectativas. O que a gente está sabendo, doutora Vera, é de ouvir dizer. E confesso a Vossa Excelência que estou ouvindo dizer muitos casos de colegas que desejam aposentar-se, né? Muitos comparados a anos anteriores, a uma média que nós temos. Então, nós fizemos um provimento estabelecendo, dentro dessa incapacidade de prever agora, né, e da responsabilidade que nós temos com o nosso orçamento, de que todos os colegas a se aposentarem, será pago as férias não gozadas, elas serão pagas na razão de quantos meses forem necessários para quitar esse período de férias. Só que o provimento também prevê, doutora Isabel, que em dezembro, ao fim do, na realidade no final do ano, não sei direito, não gravo direito se ele fala em dezembro, ao final do ano, verificando dentro do orçamento o que é que tem ainda de valores disponíveis, se avançar um pouco na quitação desses valores, ou mesmo contemplar várias parcelas para que deixe o menos possível para o novo exercício, que seria 2020. Mas o que foi necessário fazer essa, digamos, essa normatização para que os colegas que tencionam se aposentar tenham conhecimento, nós tenhamos um controle disso, né? Porque o medo era também se perder o controle. Existem colegas com quantias muito elevadas, né? que estão ainda decidindo se aposentam ou não, e que, portanto, nós resolvemos seguir esse paradigma, seguindo o que a administração vem sempre fazendo, um critério objetivo, impessoal e isonômico para com todos. Então, era só para explicar. É muito simples. O colega tem 30 períodos de férias não gozadas. A cada mês, após a aposentação, será pago um período, né? Até o final do ano, digamos que tem 10 períodos pagos. Ao final do ano, faz-se um certo acerto de contas, se for possível, para antecipar algumas parcelas ou até para quitar o débito do colega. Mas ficará sempre nessa proporção. Um período de férias não gozado, ou seja, um subsídio na sua integralidade, né? Hoje de 35 mil, não sei quanto é que está hoje. Vai depender da entrância. Pronto. Mas eu digo, doutor Zé, que geralmente é, né, na entrância final, o procurador, mas ficou desta forma, né, estabelecido, para a gente ter, eu acho que a melhor coisa é o colega ter uma visão transparente, né, não ficar em dúvida. Então, o colega que vai se aposentar e fica dentro dessa nova formatação, ele fica cônscio da forma como a administração procederá. Podendo ou não, ao final do ano, a gente antecipar melhor ou até quitar, como nós fizemos. Todos os pedidos de aposentação, na realidade, foram quitados, né? Todos tem alguns resquícios, mas não é de aposentadoria, algumas parcelas, né, de colegas que faleceram, que dá por quitar, mas todos os demais a gente já conseguiu essa quitação. Doutor Plácio, só um esclarecimento. Bom dia a todos. Nessa projeção, aqui é para efeito apenas de um exemplo didático, um colega que tenha 15 períodos de férias ressalvadas, de acordo com esse provimento, qual seria a projeção de quitação desses 15 períodos? 15 meses. O provimento prevê um subsídio por mês. Por mês. Mas só que, ao final do exercício, né, que aí você tem uma visão clara do que é que sobrou, do que é que faltou e tudo mais, poderá ser utilizado para tanto, haja vista que, no próprio exercício,
não configura débitos decorrentes de exercícios anteriores e, portanto, não entra naquela limitação do 1%. Bem, então, deixa aqui eu ouvir atentamente os votos dos relatores em relação à aposentadoria da doutora Iertes e do doutor Anailton, e cá comigo restou uma preocupação, porque nós sabemos que outros pedidos haverão de aportar aqui no Conselho Superior. Não teremos ideia de quantos colegas irão realmente para a inatividade. Mas me chama a atenção a questão, doutor Plácido, do concurso público, que nós já tínhamos, né? Desde o início do ano de 2018, salvo engano, se não me falha a memória, 74 cargos vagos. No início de 2000. Hoje. Isso. E a tendência é aumentar esse número, portanto. E aí eu indago a Vossa Excelência, em que pé se encontra a decisão de, efetivamente, realizar este concurso ainda no ano de 2019, ou ainda não há nenhum estudo sobre esta matéria? Doutor Zé, eu até agradeço a pergunta de Vossa Excelência. A comissão vem se reunindo, porque o trabalho da comissão foi o seguinte: a comissão está já separando as disciplinas que serão cobradas, os pontos que serão cobrados, os percentuais para pessoa com deficiência, cotas, etc., etc. Tudo isso já está pronto e será encaminhado para ser deliberado por Vossas Excelências. Vossas Excelências deliberando, aceitando ou modificando, a gente tendo isso aí, a gente já faz o edital, né, que eu espero que fevereiro e março já esteja saindo o edital para assim dar continuidade. Porque a parte, creio eu, a mais complicada, essa parte que Vossas Excelências vão analisar, né, que é justamente essas disciplinas que serão cobradas no concurso, a forma como... Porque quem disciplina todo o concurso é o Conselho Superior do Ministério Público. A comissão faz apenas uma projeção, né, uma proposta, é um esqueleto que encaminha para cá, e aí aqui nós vamos deliberar, mas daqui para frente, mas, doutor Zé, sendo otimista, é coisa de 1 ano e meio a 2 anos. No mínimo, no mínimo. Eu indago a Vossa Excelência, por último, até para efeito de atualização, quem é que hoje compõe a comissão? É o doutor Raimundo Filho, o doutor Nestor Alexandre. Me ajude aí, doutor. É o doutor Helder, exatamente. O nome do advogado da comissão? Doutor Alcimor. Né, mas... Doutor Irã estava, doutor Irã saiu, né? Eu vou mandar para Vossa Excelência, porque foi tanta substituição, doutor, que eu fiquei confuso, mas eu sei que ela está, não sei, doutor Lécio, doutor Maurício está mais, né? Doutor Maurício está em todas. Mas eu vou verificar e lhe mando. Né? Mas todas alterações foram deliberadas aqui pelo Conselho Superior. Mas falei hoje de manhã, maior coincidência, falei hoje de manhã com o nosso colega Raimundo Filho, e ele disse que estava tudo pronto já para encaminhar aqui para o Conselho. Talvez até na próxima semana já esteja aqui para deliberar, não, para ser distribuído e o colega analisar e começarmos a tratar sobre isso aqui. Ok, agora eu pedir ainda a palavra, pela ordem, para tratar de um aspecto da realização das sessões do Conselho Superior. Eu fui membro do Conselho Superior nos anos de 2013 e 2014, e as nossas sessões eram realizadas às terças-feiras, e fui surpreendido quando tomei conhecimento de que esse ano de 2019, com a modificação que houve no regimento interno, essas sessões foram deslocadas para as segundas-feiras. E fiz comigo uma regressão de quanto tempo esse conselho, este egrégio Conselho Superior, se reunia às terças-feiras, e lembrei-me de que desde quando, muito antes de entrar no Ministério Público, eu entrei em 1993, já se vão, portanto, 26 anos, as sessões já eram realizadas às terças-feiras, né? E aí fiquei preocupado e já conversei com alguns colegas. Eu entendo, data vênia, de quem pensa em contrário, né, que essa sessão realizada às terças-feiras, mantendo, portanto, o que já se fazia há mais de 25 anos, me parece que a produtividade, a forma como o conselheiro tem em determinadas situações, determinados processos mais complexos, para que possa, inclusive,
se debruçar, e inclusive em finais de semana, me parece que seria uma forma melhor, é o meu sentir, né, é o meu pensar. E trago aqui essa preocupação para compartilhar com Vossa Excelência e os demais conselheiros. Bom, eu, na realidade, não tenho um juízo formado nem acerca... Nós votamos, né, o regimento interno. Eu nem me recordo, doutor Zé Wilson, doutor Isabel, se recordarem do porquê, eu realmente não me lembro. Senhor presidente, Pois não. senhores conselheiros, a proposta foi apresentada no conselho passado com a mudança do regimento interno. E uma das razões e justificativas apresentadas pela comissão foi no tocante aqui pela segunda-feira, sendo segunda-feira, haveria mais fácil deslocamento de membros para participar da sessão. Se o colega tivesse que comparecer por algum motivo à sessão do conselho, na segunda-feira seria menos danoso para a administração. Por quê? Porque se fosse na segunda, o colega terça-feira já estaria voltando para a sua comarca. E sendo na terça, o colega praticamente ficaria afastado segunda, terça e só estaria retornando à comarca na quarta-feira. A outra situação foi de que as viagens institucionais realizadas tanto pelo PGJ como pelo corregedor, elas geralmente ocorrem em Brasília às terças-feiras. Geralmente elas são terças, se estendendo até quarta, às vezes quinta-feira. Então, também haveria uma dificuldade em determinados momentos de estar presente, principalmente o procurador-geral, porque o regedor tem a substituta, né? E também foi alterado, dentro do regimento interno, a substituição do procurador-geral pela vice-procuradora. Então, essa situação também, hoje, ela está minorada. Ela está minorada. Porque coincidência ou não, doutor Zé, você está interrompendo aí, amanhã eu já viajo 5 horas da manhã e retorno no mesmo dia numa reunião lá do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Geralmente, quando a gente vai ao CNMP, eles chamam a gente, além de ser em cima da hora, eles chamam para terça-feira e quarta-feira ser resolvido tudo lá, que é os dias que eles estão por lá. Então, as justificativas apresentadas pela comissão, à época, foram essas. O tocante da presença, de facilitar a presença dos colegas nas sessões, quando os colegas entenderem necessário a sua presença, e essa situação envolvendo o PGJ e o corregedor. Mas, nesse tocante, essa situação ela está minorada, porque toda vida que viaja um, agora, e viajando o outro, os substitutos são os vices. Quando for o mês no tribunal, aí eu vou poder sair mais cedo, né? Porque a minha câmara é de segunda-feira a 1h30. Sim, essas necessidades sempre ocorreram. De terça-feira, doutora Isabel, tinha o problema também dos procuradores que davam atuação no crime, que é a grande maioria do... Eu ficava muito tranquila, porque era na segunda-feira, eu ficava tranquila. A grande maioria dos conselheiros eram oriundos da área criminal. E as sessões são terça e quarta-feira. Aí os conselheiros também, que são do crime, ficariam impossibilitados de, ou teriam que sair mais cedo, né? Ou julgariam os processos de forma antecipada, como já aconteceu algumas vezes. Entendeu? Então, foram essas situações que optou-se pela segunda-feira, por ser mais tranquila essa mobilidade. Não tem meu voto, não, nesse negócio aí. Quando eu cheguei, já estava desse jeito. Eu entendo, pela minha experiência de 2 anos já no Conselho Superior, assim, os colegas realmente eles comparecem por ocasião de julgamento de editais, seja de promoção, de remoção. E esporadicamente comparece muito pouco uma outra vez. Por esse aspecto aí, eu acho que estaria solucionado. A questão da substituição, doutor José Wilson, como Vossa Excelência e também o doutor Procurador-Geral de Justiça, ambos poderão e deverão ser substituídos pelos respectivos isso, eu acho que também essa questão estaria solucionada, né? E aí eu seguiria aqui com o meu pensamento no sentido de que a gente fizesse, né, essa modificação e retornasse às sessões. Eu sei que há necessidade de designar uma sessão extraordinária, eu sei que há necessidade da presidência designar uma comissão com 3 membros, tudo isso eu sei, mas acho que a gente tem que iniciar efetivamente a mudança para voltar ao que era, porque me parece que sempre funcionou normalmente. Nos 2 anos que eu estive presente, nunca tivemos nenhuma
nenhum problema. Então, o sentimento, pelo menos conversando com os colegas, o sentimento é de que deveria retornar para as terças-feiras. Muito obrigado. Obrigado, doutor Osiete. Eu quero também dizer da minha alegria em ver aqui novamente a doutora Vera, doutor Eulélio, doutor Osiete retornando, doutor Irã aqui iniciando, né, doutor Irã, nesse colegiado. E é a primeira vez que eu estou aqui na sessão do Conselho. Desejar um mandato profícuo, muita paz e muita produtividade. Falar em produtividade, falando aqui com a doutora Daniele, que nós consigamos o quanto mais urgente possível trazer o plenário virtual aqui para o Conselho, né, para nos poupar tempo e nos dar mais agilidade e eficiência nesse julgamento, em face de muita repetitividade desses procedimentos e da necessidade que nós temos de outras atividades laborais. Então, doutora Vera, tem comunicados? Vossa Excelência tem comunicados? Doutor Zé Wilson, doutor Eulélio. Excelência, eu tenho só o seguinte, eu tenho um requerimento de pedido de uma audiência, de uma sessão extraordinária para a gente aprovar algumas súmulas. Sim. Que foram compiladas, eu já até distribuí para alguns colegas, e salvo engano, aliás, estará presente doutor Osiete, doutora Isabel, doutor Irã, doutora Vera, eu e a doutora Luzanira se comprometeu a vir na próxima, e o doutor Miguel, que estará aqui retornando, já conversei com ele, e a doutora Luzanira ficou de vir na próxima sessão, na segunda-feira, caso fosse necessário, para a gente examinar essas súmulas. E esse meu pedido está suspenso aí, desde a sessão passada, por conta desse quórum. Sim. Como a gente vai conseguir esse quórum na próxima segunda-feira, eu gostaria que colocasse aí para a gente pauta nessa? Botar em pauta essa sessão extraordinária no mesmo dia da sessão comum. Antes de iniciar a sessão comum, a gente faria logo a extraordinária e, em seguida, começaria a normal. Todos concordam? Concordo. Então, não havendo nenhuma objeção, faremos, então, 2 sessões, não é isso, doutor? Na próxima? Segunda-feira, antes da sessão comum, normal. Hã? Mas começa o horário normal? Normal, 9 horas, né? A gente faz outra 9 em seguida. É coisa só rápida. Pedir para todos chegarmos na hora, né? Para não... até porque os colegas todos já têm conhecimento da matéria, já leram, já foi distribuído. Exato. Então não vai ter muita... Exatamente. Obrigado, doutor Eulélio. Então Pronto, já estamos combinados, né? Na próxima segunda, doutor Osiete. A matéria que o doutor Osiete colocou, doutor Isabel, é bom que seja provocado, porque tem que... Não, tem que mudar o regimento interno. Tem que mudar o regimento interno, tem que exatamente. ter uma comissão... Não dá para deliberar agora, não. Acho que... Não é deliberar, então a gente tem que formalizar. Porque tem que mudar o regimento. Se for o caso, a gente... Mas regimento é feito para ser mudado, né? Não tem isso. Doutor Zé, tem um comunicado, Vossa Excelência, mais? Doutor Isabel também dizer da minha alegria em renovada vê-lo aqui novamente, né, nessa nova gestão. Porque realmente só citei os que já estavam, Vossa Excelência, doutor Zé Wilson, que continua aqui, e aqui já mantém essa grande família do Conselho Superior. Vossa Excelência tem algum comunicado? Não. Doutor Irã? Não, Excelência. Então, agradecer a presença de todos, agradecer a associação, doutora Daniele, que está aqui, Sildene, demais servidores. Desejar uma boa semana de trabalho a todos.